Olá, alunos de Cálculo 4 da Univesp, curso de formação de professores, licenciatura em matemática. Bem-vindos. Estamos na aula 3 do nosso curso e na aula de hoje nós vamos introduzir a ideia de convergência de sequências, ou, numa linguagem que já é familiar para vocês do cálculo, a ideia de limite de uma sequência. Como eu tenho dito, esses conceitos todos estão nas origens e nas raízes, na fundamentação do cálculo. São conceitos extremamente importantes e a ideia de limite vai trazer para esse contexto do estudo de sequências as técnicas e as ferramentas do cálculo. Na aula passada eu falei de sequências de uma maneira genérica e agora vocês vão começar a perceber que as ferramentas do cálculo vão ser utilizadas para analisar essa ideia de convergência de sequências. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que as sequências numéricas, né, números reais, elas podem ter essencialmente três comportamentos em termos de limite. Limite, por enquanto, é uma ideia intuitiva. Limite quer dizer o seguinte: o que acontece quando eu avanço no n? O n, lembra, é a posição do número na sequência. Então, o n igual a 7 significa o sétimo termo da sequência. O que acontece quando eu mando esse n para o infinito? Ou seja, eu vou avançando na sequência. E a pergunta que eu estou colocando aqui é: para onde esses termos vão? Os números têm que tipo de comportamento? Uma primeira coisa para ser distinguida é que eles podem crescer em tamanho, ou seja, irem para infinito. E em alguns casos eles podem ir para mais ou menos infinito, no sentido de que ou ele vai para mais infinito, ou ele vai para menos. Em alguns casos ele oscila, mais, menos, que ele começa a crescer em tamanho, mas oscila o sinal. Em todos esses casos eu estou dizendo que a sequência está indo para infinito de uma forma assim, genérica. Por exemplo, uma progressão aritmética de primeiro termo igual a 5 e razão igual a 3. Para n igual a 1 eu tenho 5, o primeiro termo é 5 e a razão é 3. Essa progressão aritmética, porque ela tem razão 3 positiva, ela é crescente. E ela é crescente sem ser limitada superiormente, ela vai para infinito. À medida que o n avança, essa sequência vai para infinito. A n igual a raiz de n é uma sequência que é dada por uma formulazinha, está bem fechada a fórmula, está bem clara, é raiz quadrada do número n. Quando o número n cresce, ao tirar a raiz quadrada, você reduz o tamanho do número. Mas, à medida que o n vai para infinito, as suas raízes quadradas também vão para infinito, mesmo diminuindo. Raiz de 25 é 5, raiz de 100 quadrada de 100 é 10, mas, à medida que esse n vai crescendo, a raiz quadrada de n também cresce e também vai para infinito. Então, essa é uma sequência que também vai para infinito. Coloquei aqui menos 2 elevado a 2n mais 1. Essa é uma sequência que para n igual a 1, isso é 3, menos 2 ao cubo, menos 8. Quando n é 2, isso aqui fica 5, menos 2 elevado a 5, que é menos 32. E essa é uma sequência que vai para menos infinito. Como esse expoente aqui é sempre ímpar, observe, é 2n mais 1, para qualquer n, 2n é par, mais 1 é ímpar, negativo elevado a ímpar dá sempre negativo. Então, essa é uma sequência que aumenta em tamanho, mas vai para menos infinito. E se eu não tivesse colocado 2, tivesse colocado n mais 1 apenas, o expoente ora seria par, ora seria ímpar, e esse menos 2 elevado a ora seria mais, ora seria menos, eu teria uma sequência que estaria oscilando, indo para mais infinito e para menos infinito. Então, esse é um comportamento, as sequências que vão para infinito. Tá? Um outro comportamento são as sequências que oscilam, mas não têm um limite definido. Olha que bonitinho esse exemplo. Na aula passada eu falei do seno de n, que ficava oscilando entre menos 1 e 1. Agora eu peguei seno de π sobre 2 vezes n. Quando n é 1, isso é seno de π sobre 2, que é 1. Quando n é 2, cancelo 2, seno de π, que é 0. Quando n é 3, seno de 3π sobre 2, que é menos 1. n4, seno de 2π, que é 0. E à medida que você avança o n, essa sequência vai fazer esse ciclo. 1, 0, menos 1, 0, 1. Agora viria 0, menos 1, 0, 1. Ela é uma sequência que ela oscila,
ela não vai para infinito, porque ela fica variando entre esses três termos, mas também não corresponde ao que a gente chamaria de ter um limite, de se aproximar de um certo número. Ela tem um comportamento de oscilar entre valores sem ter um limite. Por exemplo, arquitangente n. Se eu não colocar o menos 1 elevado a n, se eu colocar só arquitangente n, isso vai se aproximar, quando o n cresce, de π sobre 2. Se eu colocar menos 1 elevado a n, ela vai oscilar. Ora vai para π sobre 2, ora vai para menos π sobre 2, e ela tem esse comportamento que eu estou chamando de oscilar sem ter um limite definido. Aqui estão os gráficos. Em azul está o gráfico de arquitangente e em vermelho está o gráfico de menos arquitangente. Quando eu coloco n igual a 0, dá menos 1 elevado a 0, arquitangente 0, isso dá o número 0. Está aqui. Quando eu coloco n igual a 1, dá menos 1 elevado a 1, que é menos, arquitangente 1, que é π sobre 4, mas com sinal de menos. Então ele vai estar aqui sobre o menos arquitangente. Quando eu coloco n igual a 2, dá menos 1 ao quadrado, que fica mais arquitangente 2. Aí ele está aqui no arquitangente. No n3 ele está no menos arquitangente, no n4 está no mais, no n5 está no menos, no n6 está no mais, e assim vai. A arquitangente, a função arquitangente per si, ela tende para π sobre 2. Ela tem aqui uma assíntota no valor π sobre 2. Claro que menos arquitangente vai para menos π sobre 2 e no menos infinito está trocado. Então, esta sequência tem duas subsequências. Uma que está tendendo para π sobre 2, quando eu tenho os índices pares. E uma que está tendendo para menos π sobre 2, quando eu estou com os índices ímpares. A sequência, como um todo, global, não está tendendo para nada, porque ela tem uma subsequência tendendo para mais π sobre 2 e uma subsequência tendendo para menos. Então essa também é uma sequência que eu digo que está oscilando sem ter um limite bem definido. Algumas sequências, esse é o terceiro caso, que é o caso que nos vai ocupar, que é o caso que nos interessa, em que a sequência tem um limite bem definido. Por exemplo, a sequência 1 sobre n, quando n avança, isso se aproxima de zero. Limite de 1 sobre n é zero. Eu digo que o an tende a zero. Se eu somar 2, 1 sobre n mais 2, quando n avança, quando n tende para infinito, 1 sobre n tende a zero e isso tudo tende a 2. Então você vê que a sequência pode tender para qualquer número. Usando essa mesma sequência, eu escrevi cosseno de 1 sobre n mais 2 vezes π. Então, observe que isso nunca é 2, porque é 1 sobre n mais 2. É sempre um pouquinho maior do que 2, porque eu estou somando 1 sobre n no 2. Então, é sempre um ângulo que é maior do que 2π, porque esse coeficiente é maior do que 2. Mas quando o n avança, o 1 sobre n tende para zero e este coeficiente nós acabamos de ver que tende para 2. Então, esta sequência tende para 1, porque o ângulo está tendendo para 2π, cosseno de 2π é 1, então eu tenho uma sequência que tende para 1. Então, eu acabei de dar 3 exemplos. 1 sobre n tende a 0, 1 sobre n mais 2 tende a 2, e cosseno de 1 sobre n mais 2 vezes π tende a 1. Esses são os exemplos de sequências que têm um limite bem definido. Então, são 3 situações básicas. Oscilar para mais infinito ou para menos infinito, que significa explodir em tamanho, oscilar sem explodir em tamanho e ter uma tendência para um limite bem caracterizado. Esse terceiro caso que me interessa. Então, quando a sequência tem um limite bem definido e que esse número é um número real finito, importantíssimo aqui, finito. Então, aquele primeiro caso em que vai para infinito, eu excluí daqui. Quando a sequência tem um limite que é um número real finito, dizemos que a sequência é convergente e escrevemos que o limite de A índice n, quando n tende para infinito, é este valor L. Então, observe, nós estamos trazendo para dentro desse estudo de sequências a ideia de limite que veio lá do cálculo.
e a gente diz que a sequência é convergente. Então, por exemplo, nós vamos escrever que o limite para n tendendo a infinito do cosseno de 1 sobre n mais 2 vezes π, que esse limite é 1. Caso contrário, nós dizemos que a sequência é divergente. Então, eu acabei de falar em 3 situações. Se vai para infinito, menos infinito, divergente. Se oscila sem se aproximar de nada, divergente. Se tende para um valor bem caracterizado, convergente. Então, os 3 casos que podem ocorrer com uma sequência, eu estou interessado nas convergentes, que são aquelas que têm um limite bem definido. Existem sequências, por exemplo, é comum a gente escrever limite de raiz de n igual a mais infinito. Isso está correto, todos entendem do que nós estamos falando, ideia de limite, nada de errado em escrever isso. Mas o fato de eu ter dito que o limite é infinito não significa que ela é convergente, significa que ela é divergente. Ok? Uma das coisas que são consequências de nós termos trazido para dentro dessa teoria as ideias do cálculo de limite é que a gente ganha aquelas ferramentas do cálculo. Quando nós falávamos em limites, sabemos que o limite da soma é a soma dos limites. Então, se eu tiver 2 sequências, uma AN que tende a A, uma BN que tende a B, e eu construir a sequência AN mais BN, essa sequência AN mais BN vai tender a A mais B, porque o limite da soma é a soma dos limites. Como eu estou trazendo aquela estrutura do cálculo, do ponto de vista lógico, trazendo o mesmo conceito para sequências, eu vou trazer toda as propriedades operatórias vêm junto. Claro que isso, nas disciplinas de análise matemática, a gente se debruça para fazer esmiuçar isso, passar isso a limpo, fazer com todos os detalhes de rigor. Para produto também, se uma sequência tem limite A, outra B, o limite do produto é o produto dos limites, A vezes B. E propriedades análogas para quociente, constante. É claro que se eu tiver o limite de AN sobre BN, isso vai ser A sobre B, desde que, por hipótese, limite BN seja B diferente de 0. Então, todos esses teoremas existem, mas mantendo a analogia que já tinha no cálculo quando nós falávamos de funções. Tem um teorema que é central nessa história, que é o seguinte, que se uma sequência é crescente, aula passada nós falamos em sequência crescente, e limitada superiormente, então ela é convergente. E tem o resultado análogo, se ela é decrescente, limitada inferiormente, ela é convergente. Já vou ilustrar um pouquinho melhor o que isso quer dizer. Mas, com isso, eu consigo dizer o seguinte, essa sequência 3, 3,1, 3,14, 3,141, 3,1415, ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque para passar de um para o outro eu acrescento um termo a mais. Eu aumento o número, eu coloco uma casa decimal a mais. Quando eu estava no 3,14, tudo se passava como se a próxima casa fosse 0. Claro que eu não vou escrever 0. Quando eu escrevo 3,141, eu coloquei um algarismo na terceira posição depois da vírgula. Eu aumentei o número. Esse número é maior do que esse. Então, minha sequência é crescente. Ela é limitada superiormente. Por que ela é limitada superiormente? Bom, todos os números que começam com 3, alguma coisa, por mais que eu acrescente, nunca vai chegar a 4. Na verdade, como o segundo algarismo é 1, nunca vai chegar a 3,2. É menor do que 3,2, porque o segundo algarismo eu não estou mexendo, eu estou deixando sempre igual a 1. Então, essa sequência é crescente e é limitada superiormente, portanto, ela converge. E ela converge para π, nesse exemplo. Mas essa é uma ideia mais geral, que justifica por que qualquer expressão decimal gera um número real, porque a sequência das expressões decimais truncadas, ela é crescente e limitada superiormente. Um outro exemplo, 0,9, 0,99, 0,999, e aumentando o número de noves, ela tende para o número que nós escrevemos como 0,9999 com reticências, e esse número é 1.
E é por isso que a gente escreve que 0,999 é 1. Este número eu nunca consigo escrever com infinitos noves. Mas sabe o que esse número representa? O limite da sequência. E quando eu escrevo isso, eu estou dizendo, o limite da sequência é 1. Nenhum termo vale 1. Nunca os números dessa sequência vão ser iguais a 1. Mas o limite da sequência é 1, e é esse o significado, olha como isso é profundo, esse é o significado de escrever que 0,999 reticências é igual a 1. Essas reticências que estão aqui dizem que isso é uma maneira de eu escrever o limite, e o limite da sequência é 1. Este número, com infinitas casas decimais, é o número 1. Ou seja, o número 1 tem duas maneiras de ser escrito, ou mais, né? Ele pode ser escrito como 0,99 reticências ou 1. Esse aqui é um exemplo muito importante que merece que a gente comente alguma coisa. 1 mais 1 sobre n elevado a n. Também é possível provar, é um pouco mais elaborado, que ela é crescente e que ela é limitada superiormente. Portanto, ela é convergente. E ela converge por um número que é o número e. Os primeiros termos são 2, 2,25, 2,3703, 2,4414, e o limite é I, 2,71828, o número de Euler. Veja, o Euler, né, eu tenho comentado que ele foi importante nisso. E o limite desta sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n é I. E aqui tem uma coisa importante para a gente refletir. Limite de 1 mais 1 sobre n é 1, porque o 1 sobre n está tendendo a 0, quando eu somo 1 tende a 1. Se eu fizer 1 mais 1 sobre n elevado a 5, esse limite é 1, porque 5 é um número constante. Sabe o que é isso? Isso é o produto de 5 parcelas, 1 mais 1 sobre n. E o limite do produto é o produto dos limites. Então, se eu tenho 5 parcelas, 1 mais 1 sobre n, o produto do limite, ou melhor, o limite do produto é o produto dos 5 limites, cada um dos limites é 1, eu tenho 5 termos, então o limite desta 1 mais 1 sobre n elevado a 5 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, e que isso dá 1. Quando eu ponho n aqui, o limite é e. Aí surge a seguinte dúvida na cabeça da gente, mas o limite do produto não é o produto dos limites? Então, o limite do produto é o produto dos limites quando o número de parcelas é fixo. Quando eu tenho n aqui, quantas parcelas? As parcelas também estão crescendo. E olha que fantástico, a base tende a 1, mas eu não posso fazer o raciocínio. Limite da base é 1 primeiro, daí 1 elevado a n é 1, esse limite é 1. Porque o limite não é 1, o limite é 2,71828, o número de Euler. Isso é muito sutil, muitas vezes a gente se distrai e comete esse erro de raciocínio de passar o limite na base, vai para 1, daí a gente passa o limite no expoente e conclui que é tudo 1. E não é verdade, olha que bonito, como isso é sutil. É muito comum a gente ter um pouco de dificuldade em lidar com isso. E uma propriedade fundamental, que eu vou retomar na próxima aula, é que se eu tiver uma função que tem limite para x tendendo a infinito, função, variável x, cálculo normal, e se eu tiver uma sequência que é dada pelos valores da função nos naturais, o limite da sequência também é L. Imagine uma função que tenha um limite bem caracterizado quando x tende a infinito, L. Então, eu tenho uma função que quando x tende para infinito, ela tende para L. Então, eu tenho uma função aqui que tende para esse valor L. E aí eu pego a sequência que tem A1 é o f de 1, A2 é o f de 2, A3 é o f de 3, A4 é o f de 4, A5 é o f de 5. O que vai acontecer com essa sequência AN? Ela vai tender para o mesmo L, que é o limite da função. É isso que eu disse aqui. Se a função tem limite L, a sequência sobre o gráfico da função também tem limite L. Isso permite que a gente responda perguntas assim: quem é o limite para n tendendo a infinito do seno de n sobre n? Ao invés de trabalhar com a sequência, eu passo para a função f de x, seno de x sobre x,
vejo se essa função tem limite. Do cálculo, seno de x sobre x tem limite zero, tem mais de uma maneira de fazer. Seno é limitada, 1 sobre x vai para zero, que vai para zero vezes limitada vai para zero. Ou pode usar desigualdades. Bom, é fácil concluir que esse limite é zero. E daí imediatamente eu concluo que o limite de seno de n sobre n é zero, utilizando ferramentas do cálculo. Isso que eu comentei no começo da aula de hoje. Quando eu trouxe o conceito de limites para dentro das sequências, eu trouxe as técnicas do cálculo também, e eu posso usar técnicas de cálculo para fazer análise dos limites da sequência. A gente vai aprofundar um pouco mais essa discussão na próxima aula, tá ok?